Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Anglicana Santa Semente. Você é bem-vindo a este espaço para juntos buscarmos da presença do Senhor. Teremos aqui um tempo de oração, um tempo de leitura e partilha da palavra de Deus. Tempo de nos achegarmos na presença do Pai, porque na presença do Pai há vida e vida em plenitude. Então deixa eu te acolher com a palavra do Senhor, Salmo de número 7. Salmo de número 7, primeira parte do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Sabe aquele lugar onde me sinto protegido? Quem sabe você se lembra quando criança que em meio a algum tipo de ameaça, você corria para o colo do pai, da mãe, e ali você encontrava refúgio, paz, tranquilidade. Ali você se sentia protegido. Essa ideia que aparece nessa frase do Salmo de número 7. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Nós precisamos ser como uma criança que corre para os braços do Pai. Sim, porque nele há segurança, nele há provisão, nele há cuidado, nele há bênção. Bênção que gera vida e vida em abundância, conforme ele nos promete. Nós precisamos correr para os braços do Pai, nos jogar no seu colo, para que ali nós sejamos cuidados, abençoados, protegidos por Ele. Nesse princípio, partindo dessa verdade bíblica, vamos se colocar nas mãos do Pai, sob o seu cuidado, através da oração. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, nós te damos graças, porque tu nos permites estarmos na tua presença, nos colocarmos em tua presença, formando esta corrente de oração, cada um na sua casa, mas juntos na tua presença, na certeza que onde estivermos reunidos em teu nome, ali tu se fazes presente, a tua presença se faz manifesta conforme a tua promessa. Por isso que nós nos voltamos a ti, te louvando, te agradecendo, porque tu tens cuidado de nós, tens nos protegido. E na tua presença nós também reconhecemos que nem sempre andamos segundo a tua vontade, segundo aquilo que nós já conhecemos da tua palavra. Tenha misericórdia de nós, perdoe nosso pecado, perdoa-nos e nos acolha diante de ti, para que recebamos sobre nós o perdão, assim a libertação da culpa, para que, libertos da culpa, possamos avançar para um novo nível, sendo homens e mulheres segundo o teu coração. Por isso nós colocamos nas tuas mãos nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, nossos lares, Paizinho, nossa família. Acolha-nos diante de ti, Paizinho, pela tua graça, pela tua misericórdia, e sobre nós derrame das tuas bênçãos e fala aos nossos corações através da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dona Diva, boa noite. Atos capítulo 8, sempre trazendo palavra dos céus, palavra de Deus que nos traz direção, que nos traz inspiração. Atos capítulo 8 nos fala da perseguição que se voltou contra a igreja, a primeira perseguição. Atos 6 e 7 nos relata a escolha dos diáconos e assim o primeiro mártir, Estevão, que foi morto, assassinado por causa da sua fé. E assim
o capítulo 8 narra a grande perseguição que se levanta contra a igreja. Mas essa igreja perseverou na oração. Essa igreja se manteve firme. E é assim que nós devemos seguir na presença do Pai, na certeza que o Senhor é conosco. E tem uma cena desse capítulo 8 que é muito interessante, de Atos, onde relata o encontro de Filipe com o eunuco. O eunuco estava andando estava se deslocando, andando, né? E Filipe percebe, direcionado pelo Espírito Santo, ele se aproxima deste homem e vê que ele estava lendo o profeta Isaías. E ele pergunta, versículo 30, compreendes, Filipe? Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, e perguntou, compreendes o que vens lendo? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Sabe aquela oportunidade? Mas é direcionamento do Espírito Santo que o leva a se colocar junto daquele que estava com sede de Deus, sede da sabedoria de Deus. E ali ele anuncia e leva aquela pessoa à presença do Pai. Tenhamos essa sensibilidade de Filipe para ouvir o direcionamento do Espírito Santo, para nos achegarmos àquelas pessoas que têm sede de Deus, que desejam conhecer a Deus, só que ainda não tiveram oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Obrigado, Dona Diva, pela sua partilha. Esse é um capítulo que nos ensina muito. Então, que nós possamos estar sensíveis como Filipe à direção do Espírito Santo, personagem sobre o qual nós estamos falando durante essa sequência de pregações do mês de maio, nos preparando para a festa de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que nos direciona, nos leva àqueles que precisam de nós. Então estejamos atentos e sensíveis à direção, à inspiração do Espírito Santo, e assim estejamos prontos a levar Jesus, levar a palavra do Senhor àqueles que ainda estão perdidos, aqueles que têm sede de Deus. Boa noite, pessoal de Erechim, Dona Celina, Luiz Felipe, seu Ernesto, Jesus abençoe. Lisiane, boa noite, família, Fernando, Antonella, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Queridos, deixa eu compartilhar aqui nossa programação na semana. Sábado, todo sábado nós temos o encontro das crianças, Geração Criança, das 14 às 16 horas. Aos domingos nós temos culto, todo domingo, 9 horas culto, e nesse próximo domingo temos culto tradicional anglicano, seguindo a liturgia do livro de oração comum. Quem gosta de uma liturgia mais tradicional é bem-vindo a estar celebrando conosco, seguindo a tradição que nós herdamos dos nossos pais. Afinal, nós somos uma igreja também ortodoxa, também tradicional, embora que pronta a responder ao contexto atual, à realidade atual. Nós respeitamos essa herança que recebemos de nossos pais. Por isso, uma vez por mês, primeiro domingo do mês, nós celebramos Santa Eucaristia, Santa Ceia, no rito tradicional anglicano. Então, domingo, 9 horas. E durante, é um lembrete interessante nós fazermos, que durante o culto, nós temos o espaço da escola dominical, um espaço para a criançada receber a palavra, ser ministrada na sua linguagem, respeitando aí a sua idade, né? Então, assim como acontece o culto para os adultos no templo, ao lado do templo nós temos uma sala onde as crianças são acolhidas para também serem ministradas no seu tempo, na sua linguagem, né? Não levamos as crianças para distraí-las, mas sim para
ministrá-las com a palavra de Deus para que elas cresçam em sabedoria e graça diante do Senhor. E domingo que vem, queridos, nós temos Galeto na Santa Semente, nossa promoção mensal que visa arrecadar fundos para o nosso sustento como igreja. Então, você pode se somar divulgando, você pode se somar reservando o seu, garantindo o almoço de domingo aí. Você pode se somar também com doações. As doações são importantes para a compra do material. Isso resulta num lucro maior. Então, você pode se somar da forma que for possível para você. Voluntariado também é importante. Temos uma equipe de mulheres que prepara a salada e temos uma equipe de homens que faz o assado. Então você pode se somar. Divulgação, compra, venda, né? De cartões, né? Porções. Voluntariado e doações. Se some da forma que for possível a você. Toda ajuda é bem-vinda. E ao falarmos da promoção que é feita para arrecadar fundos para o sustento da igreja, esse é a promoção, assim como a rifa que nós temos, que será feito o sorteio no Dia das Mães, ou seja, dia 14, né, Dia das Mães, teremos o sorteio da rifa de Dia das Mães. Essas são promoções que a gente organiza para complementar a renda da igreja. A principal renda são dízimos, ofertas, né? Aquele compromisso que cada um assume de contribuir com 10%, seja o dízimo, ou com aquilo que estiver no seu coração. Porque é uma orientação bíblica, né? Que seja algo voluntário, que seja algo que vem do nosso coração, nosso compromisso entre nós e Deus, de assumirmos, de contribuirmos, de nos colocarmos a serviço do Senhor, fazendo com que a sua obra, a igreja, avance, alcançando mais e mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Então você pode fazer parte disso, assim como contribuindo, como se somando nas promoções que a gente realiza, como Galeto, como rifas, né? Fizemos rifa de Páscoa, agora ganhamos o prêmio, que é metade de uma ovelha, meio capão, para a rifa do Dia das Mães, mas também através de dízimos e ofertas você se soma, fazendo com que essa obra avance, cumpra o seu propósito, mantenha os seus compromissos em dia e avance, alcançando mais e mais pessoas para o reino dos céus. Esse é o nosso propósito. Amém, queridos? Se coloque a serviço, porque o Senhor nos criou com dons, com habilidades, com talentos, e nós devemos honrá-lo com a nossa vida como um todo, nossos talentos, com o nosso tempo, com os nossos tesouros. Consagremos ao Senhor o nosso melhor, a melhor parte do nosso tempo, a melhor parte dos nossos talentos e a melhor parte dos nossos tesouros, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Queridos, vamos para a palavra de Deus? Esse é o foco, essa é a base desse nosso encontro, rumo ao Pentecostes. Essa série de pregações que nos prepara para a nossa festa de Pentecostes. Ano após ano a gente tem feito, né? Nosso encontro de Pentecostes. E esse ano vai ser um pouco diferente. A gente quer ir além. E esse é o desafio, sempre melhorar, né? Sempre ter um melhor alcance. Esse ano nós teremos nossa primeira conferência de Pentecostes, seguindo aí o exemplo de outras igrejas nossas que realizam uma conferência para falarmos da pessoa do Espírito Santo, para buscarmos da presença do Senhor, seguindo o envio, né? Seguindo a direção que a palavra de Deus nos dá. Em Efésios capítulo 5, verso 18, a palavra do Senhor nos diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. E esse é o nosso propósito, buscar a plenitude, buscar estar cheio da presença de Deus, porque assim nós seremos seres humanos melhores. E é nessa direção que a gente traz essa série de pregações que nos prepara durante todo o mês de maio para o encontro no último domingo de maio,
Nós teremos na sexta-feira, 19 horas, culto. No sábado também, 19 horas, culto. Durante o dia de sábado nós também teremos atividades. Conforme a gente vai se organizando, a gente vai repassando, compartilhando com você. E no domingo nós teremos culto 9 horas. Domingo, dia 29, nós teremos culto às 9 horas, seguido de almoço comunitário. Aquela confraternização, momento de estarmos juntos como igreja, como família do Senhor. Por isso, abra sua Bíblia. João capítulo 14. Os versículos 16 e 17. João capítulo 14, os versículos 16 e 17 nos diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Até o 18, até aqui a palavra do Senhor, a quem nós elevamos louvores e glórias. Espírito Santo é a personagem central desta festa de Pentecostes. Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aí a gente vai ver os textos bíblicos, principalmente os originais. Vamos ter lá Ruá, Pneuma, Espíritos, do hebraico, do grego, do latim. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus, em nome de quem nós fomos batizados. Conforme a revelação da Sagrada Escritura, Ele é Deus, o princípio da vida. Por isso, é preciso buscar conhecimento, superar possíveis dúvidas, para termos um relacionamento saudável com Ele. Relacionamento. Essa é a palavra central para nós introduzirmos este encontro de hoje. Porque a Sagrada Escritura nos deixa claro que nos mostra, aliás, imagens como vento, fogo, pomba, uma brisa suave, um sopro, poder, termos com os quais o Espírito Santo é identificado ou através dos quais ele se manifesta. Mas o Espírito Santo não é somente um poder, o poder de Deus não é somente um poder, não é somente fogo, não é somente uma brisa ou um vento, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como nós já afirmamos, e em nome de quem eu e você fomos batizados, ou podemos ser batizados. E ao compreendermos que ele é uma pessoa, nós assim podemos ter uma melhor compreensão e, acima de tudo, nós podemos buscar assim um relacionamento saudável com ele. E esse é o desafio do nosso encontro de hoje, falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos nesse evangelho, nesses 3 versículos do evangelho que nós lemos, a forma com que Jesus se refere àquele que haveria de ser enviado da presença do Pai, de junto do Pai. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Ou seja, eles, os discípulos, já identificaram na pessoa de Jesus o Senhor, o Messias, aquele que foi enviado de junto do Pai para salvar o mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como confessou Pedro. Mas Jesus diz, ao prometer, o Espírito Santo, que Ele enviará o outro Consolador, ou seja, alguém da mesma natureza, na mesma condição, um igual a Ele, por isso outro Consolador.
Ou seja, ele está falando da terceira pessoa da Trindade. Se Jesus é Deus para nós, o Espírito Santo também é Deus, sim. Então, em primeiro lugar, ele é uma pessoa divina, o outro Consolador, da mesma natureza que Jesus. Então vamos pegar três princípios aqui que nós identificamos na pessoa do Espírito Santo. Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 15, o versículo 28 nos diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo, observe, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Observe, pareceu bem. Pensa quando a gente está conversando como família, como amigos, e a gente conclui que algo nos é bom. Vamos seguir este caminho. Sim, o Espírito Santo é este que pensa em nós. Ali, a comunidade dos discípulos estava reunida, discutindo o que eles transmitiriam para aquela comunidade, a comunidade de Antioquia. E o Espírito Santo, batendo aquele papo com os apóstolos, dá um direcionamento. E eles concluem. Eles chegam a uma conclusão, eles chegam a uma decisão. Então veja essa intimidade, ele pensa em nós. Mas para isso é preciso ter uma intimidade com Ele. Preciso ter relacionamento. Os apóstolos tinham aquele relacionamento próximo com Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê a direção, a presença do Espírito Santo em cada momento, pensando junto, pensando pela igreja. Sim, ele pensa em nós. A segunda característica está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, o versículo 30. Assim nos diz a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Ele sente por nós. Conforme nós vivemos, conforme nós levamos a nossa vida, nós podemos alegrar o Espírito ou podemos entristecer o Espírito. E mais adiante, esse texto nos desafia, esse texto de Efésios nos desafia a sermos imitadores de Deus. Ou seja, como Cristo pensava, como Cristo agia, como Cristo falava, assim eu devo ser. Esse é meu alvo, nada menos que isso. Ser um imitador de Cristo. O contrário disso, seguir um caminho contrário a isso, é trazer tristeza ao coração de Deus, é entristecer o Espírito. Sim, porque Ele sente em nós, então Ele pensa em nós, Ele sente por nós. E a terceira característica dele como pessoa divina, Ele age em nós. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Corinto, capítulo 12, o versículo 11. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ele nos deu dons. Esse será um dos temas aí mais adiante para a gente conversar, a gente refletir, né? Especificamente. Mas aqui, como ligado a esse item, ele age em nós e por nós. Sim, ele me capacitou, ele te capacita com dons. Não podemos dizer eu não sirvo para nada, eu não presto mesmo. Não existe isso. Deus criou a cada um de nós. Nós não somos acidentes do acaso.
E Ele nos capacitou com dons diferentes, é claro. Eu, por exemplo, não consegui fazer nenhum violão tocar ou nenhuma... Só sai barulho, né? Qualquer instrumento nas minhas mãos só sai barulho. Eu toco as pessoas de perto e não que eu toco alguma coisa, né? Então eu não tenho essa habilidade, não recebi esse dom. Outros têm facilidade. Nosso líder de louvor, Ítalo, toca gaita, toca teclado e toca violão. Então tem pessoas que têm essa habilidade. Outros têm domínio para trabalhar com crianças. Não é minha habilidade também. Então, não é por isso que eu vou ficar triste. Eu tenho o meu dom. E eu tenho que buscar na presença do Senhor esse direcionamento, essa orientação que vem dEle, para que eu foque naquilo que Ele me deu e assim busque melhor qualificação para servi-lo, porque Ele é quem realiza todas as coisas e as distribui como lhe apraz a cada um individualmente. E essa é a dinâmica do corpo, cada membro tem diferente função, e ao se somar esse conjunto, faz com que o corpo funcione normalmente e avance conforme o seu propósito. Assim é na igreja, cada um tem diferentes características, diferentes dons, mas quem faz tudo isso acontecer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós e por nós. Sim, Ele é uma pessoa divina. Ele é Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Tem uma imagem lindíssima quando inicia a Sagrada Escritura, que já percebemos aí a presença do Espírito Santo. Capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava. Aí a ideia de quem sobrevoa. Aí a gente pode lembrar da águia que sobrevoa o ninho, guardando, protegendo os filhotes. Mais do que isso, também nós podemos lembrar, pelo momento que estamos aqui, era o início, quando a terra ainda estava sem forma, é o princípio da criação. Ele sobrevoava como aquele que dá aquele sobrevoo para ver onde e de que forma ele começa a agir para pôr aquilo em ordem, para dar vida àquela ideia de caos que estava ali ainda, sem forma, né? Então sim, Ele é o Espírito de Deus também o Criador. Por isso que Ele voa ali na imagem de quem está protegendo, mas também participando da obra criadora. Ele é Deus e Ele estava no princípio com o Pai e o Filho criando todas as coisas. Uma outra imagem, quando a gente se lembra da criação, tem uma imagem lindíssima, né? Aí, Gênesis 2, o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivente. Sopro, lembra da palavra ruá, que identifica o Espírito Santo? O sopro de vida. Sim, o Espírito Santo é fonte de vida, para que aquele boneco de barro se tornasse um ser vivente. Veio o sopro, o sopro, o ruá de Deus, ou seja, o Espírito Santo nos gerando vida naquele ser, naquele boneco, aliás, para que ele se tornasse um ser vivente. Então, ele é Deus. E o último ponto aqui, não necessariamente que é mais ou menos importante, mas ele traz uma palavra central para a minha, para a sua vida. Ele se importa com você. A primeira imagem que a gente pode ter, que já nos ajuda a compreender isso, é o evangelho que nós lemos.
Eu rogarei ao Pai, é a oração de Jesus, e Ele vos dará o outro Consolador. Consolador, conselheiro ou Espírito da Verdade, a gente pode se lembrar da palavra do original grego, paráclitos, ou seja, aquele que nos conduz nosso coração à verdade. Sim, ele nos dá direcionamento quando estamos perdidos. E a imagem que nos ajuda a compreender isso, além de que do básico, né? Quem de nós não precisa de conselhos, sábios conselhos? Aquele que é crente, ou seja, tem seu coração firmado no Senhor, tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o direcionamento do Espírito Santo, o conselheiro por excelência. Lucas, capítulo 12, os versículos 11 e 12, nos ajudam a compreender isso. Ouça: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, mas nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Ouça isso, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Sabe aquela preocupação? E o que eu vou dizer na hora, quando eu for acusado, quando eu for julgado? Eles estavam sendo preparados para os desafios que viriam pela frente. E aí vem o direcionamento do Senhor. Não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo é aquele que se importa com vocês. E ele vai estar junto de vocês, dando direcionamento, dizendo para vocês o que vocês devem dizer, como devem se defender. Esse é o Espírito Santo. Que imagem linda essa, né? Ele nos dá direcionamento, dá sabedoria para responder em meio às acusações, né? E aí último versículo aqui, Romanos capítulo 8, verso 26. Esse é central, né, gente? Esse deve ser aqueles versículos que nós devemos decorar. Romanos capítulo 8, o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito de Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos limitados. E aí segue o texto: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus por isso. Nós somos falhos, nós somos limitados. Mas Deus, sabendo disso, Ele nos dá direcionamento. Aquele cuidado do Pai que é zeloso, que está ali do nosso ladinho, em cada momento de nossa vida. Mas como nós nos defenderemos diante das acusações? Acalme seu coração. O Espírito Santo lhes direcionará vosso pensamento, vossa fala. Ele vai dizer para vocês o que vocês têm que falar. E quando nós não sabemos orar, quando nos faltam palavras, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E quando nós não compreendemos o que estamos lendo na Sagrada Escritura, a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito da verdade e nos levará à plenitude da verdade. Ele se importa com você. Ele é Deus. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Nós precisamos buscar uma vida no Espírito. Por isso dessa ênfase, né, que nós damos ano após ano ao fazermos um encontro Vida no Espírito. Nós já fizemos inclusive o seminário Vida do Espírito, que veio o reverendo Reinaldo e a sua equipe para cá, né, lá de Jacareí, ministraram o nosso coração. E ano após ano a gente tem feito um encontro para falar, para nos ajudar a buscar da presença do Espírito Santo e a buscar uma vida no Espírito.
E esse ano nós teremos nossa primeira conferência de Pentecostes com esse propósito. Então a gente faz a preparação para isso e celebra o encontro buscando ser cheio do Espírito Santo, conforme a orientação de Efésios capítulo 5, 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o nosso direcionamento, essa é a nossa meta, porque Ele é uma pessoa divina, o Espírito Santo, o conselheiro, o Espírito da verdade. Ele pensa em nós, Ele sente por nós, Ele age em nós e por nós. Ele é Deus, fonte da vida, o Criador. Ele se importa com vocês, com você, nos assistindo em nossas fraquezas. Esse é o nosso Deus, diante de quem nós nos prostramos, em nome de quem você já é batizado ou pode ser batizado. Glórias, glórias sejam elevadas a nosso Deus e Pai. Próximo encontro nós estaremos falando sobre a obra do Espírito Santo. Então se conecte conosco ou esteja no culto presencial para juntos buscarmos da presença do Espírito Santo, buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Boa noite, seu Edson Bica. Jesus abençoe, abençoe seu lar. Elise Freitas, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Luísa, família, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Israel Freitas também, Jesus o abençoe, abençoe seu lar. E agora eu quero convidar você, nós já sabemos quem é o Espírito Santo, né? É a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus, com quem nós devemos buscar um relacionamento saudável. E aqui está um princípio, né? Como se relacionar com uma pessoa? Conversando, né? E a oração é nossa conversa com Deus. Então que neste momento você possa dar uma paradinha, quem sabe no seu chimarrão, fechar seus olhos se assim desejar e conversar com o Pai. Ele é Deus. E lembremos do evangelho que nós lemos, João, Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz que ele estará conosco e estará em nós. Essa promessa, e essa promessa se realizou. Ele habita conosco e está em nós. Ele habita junto de todos aqueles que creem em Jesus, que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está junto e também está no seu coração, como diz também o apóstolo Paulo em outra passagem. Ele habita em nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então ele está aí, juntinho de nós. Possamos nos voltar agora e conversar com ele. Boa noite, Gessira. Jesus abençoe, abençoe seu lar, sua família. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, com ações de graças. Tu tens cuidado de nós. E essa imagem belíssima que nós aprendemos hoje, a respeito do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, aquele que pairava, ou seja, guardava desde o princípio da criação, aquele que nos deu vida, o sopro que nos tornou seres viventes, aquele que direcionou e falou pelos profetas, aquele através do qual, por obra sua, Jesus foi concebido. Aquele que dirigiu cada passo de Jesus. Aquele que deu origem, deu vida à igreja. Ele que é Deus, que se importa conosco, que nos assiste em nossas fraquezas, o nosso conselheiro. Imagem lindíssima, ensinamentos preciosos que nós recebemos.
Obrigado, Deus, por seres esse Pai zeloso, cuidadoso, misericordioso, que nos assiste em nossas fraquezas, que nos ajuda a compreender a verdade, está nos direcionando, nos conduzindo à plenitude da verdade, nos vivifica, nos fortalece na fé. Obrigado, Deus, por seres esse Deus tão precioso e por nos amares desta maneira. Nós te louvamos, nós também te agradecemos pelas provisões, o alimento, o abrigo que temos, pelo conforto, são graças, cuidado que é derramado da tua presença sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa família. Obrigado por nossa família de fé, a igreja. Pessoas que, quem sabe há pouco tempo eram estranhas, hoje são mais chegados do que irmãos de sangue. Obrigado, Senhor, pela tua obra em nossa vida e por nos fazeres parte da tua família, do teu corpo, que é a igreja de Jesus. Te louvamos, te agradecemos e nos prostramos diante de ti, querendo o teu cuidado, a tua bênção sobre nossos queridos nossos que se encontram enfermos ou têm alguma luta especial. Nós lembramos de forma especial o seu Silvar, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Carmelita, Cândida Fermina, Edson, Leandro de Vargas. Cuida, Senhor. Estejas ministrando aos corações de cada um. Demais queridos nossos que se encontram enfermos ou que estejam enfrentando alguma luta. Tu os conheces, Paizinho. Também lembramos de Erlei. Cuida, Senhor, de cada um, protegendo, acima de tudo, fortalecendo, para que enfrentem com coragem e vençam essa batalha que está diante deles. De ti vem a força, de ti vem a sabedoria. Por isso, proteja nossos queridos, Paizinho, e lhes dê esse cuidado. Como diz a tua palavra, tu nos assistes em nossas fraquezas. Então, naquelas áreas onde estamos mais frágeis, que o teu agir se faça presente, restaurando, fortalecendo, avivando. Obrigado, Paizinho. Nós sabemos que tu ouves nossas orações e já estás tocando o coração de cada um. E na tua presença nós também colocamos nossa igreja anglicana no Brasil, nossos bispos, bispo Primaz, Miguel, nosso bispo diocesano Márcio Simões, demais bispos, pastores, lideranças, comunidades espalhadas por essa nação. Nós colocamos nas tuas mãos, Paizinho, sabendo que precisamos do teu direcionamento. Nada somos sem ti. Nós dependemos de ti, do teu direcionamento, do teu cuidado, da tua inspiração. Ajuda-nos a andarmos em fidelidade a ti e fazermos a nossa parte nessa nação ou onde quer que tu nos envies. Dá-nos da tua inspiração, dá-nos sempre mais da tua bênção. A cada família, a cada pessoa que é alcançada através dessa live, através desse vídeo, que tu possas estar tocando seu coração com a tua bênção, com a tua paz, com o poder do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom que você esteve conectado com a gente, ou o pessoal que depois nos acompanha no YouTube, Igreja Santa Semente, ou também no Facebook, facebook.com/Anglicana Santa Semente. Que Jesus abençoe a todos. Você pode compartilhar essa live com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus. Não a nossa pessoa, não a nossa placa, mas sim a palavra de Deus.
para que outros corações sejam impactados e outras pessoas sejam levadas à presença do Senhor. Então, sábado, das 14 às 16, geração criança. Domingo, culto. Nesse domingo, de forma especial, culto tradicional anglicano, primeiro domingo do mês, né? Então, Eucaristia conforme o rito do livro de oração comum. E nesse domingo também, 7, nós temos o galeto. Então, se some nessa promoção da igreja, da forma que for possível a você, contribuindo, sendo voluntário, divulgando aí, reservando já o seu, né? São formas de nos ajudarem mais a essa promoção. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!